Olá, sou o professor Catião. Vamos para mais uma videoaula de matemática focando em questões de concursos públicos. Hoje nós vamos para a aula 15, resolver problema do primeiro grau que você não pode errar em concurso. Vocês sabem que num concurso público os problemas de primeiro grau são sempre constantes. Então, vamos lá para as questões da aula de hoje. Antes, vamos dar algumas orientações de como se resolve um problema utilizando aqueles 4 passos já citados, né? Quais são eles? Primeiro, entender o problema. Ou seja, eu devo ler cuidadosamente o problema, se necessário, várias vezes. Compreender o significado de cada termo utilizado. Então, essa primeira etapa aqui é básico, ou seja, você tem que entender o que o problema está solicitando. Em seguida, estabelecimento de um plano. Encontrar a conexão entre os dados e a incógnita, com o objetivo de definir uma estratégia ou plano de resolução. A estratégia para resolver o problema sempre vai ser a montagem de uma equação, ou do primeiro grau, ou do segundo grau, e algumas vezes sistema envolvendo 2 variáveis. Terceiro, execução do plano. Compreender e executar a estratégia definida no passo anterior. Verificar a correção de cada passo, ou seja, nessa execução do plano significa o quê? Se a minha estratégia foi montar uma equação, eu devo resolver essa equação. Quarta reflexão. Procurar utilizar o resultado ou o método em outros problemas. Logicamente, esse quarto passo aqui não se aplica num concurso. Por quê? As questões devem ser resolvidas rapidamente. Então, não dá para eu procurar utilizar esse resultado em outro problema. Ou, a não ser que apareça um problema parecido em questões subsequentes. Normalmente não se repete, tá certo? E também não dá para fazer a verificação, que é o correto. Ou seja, encontrou o valor do x, faz-se a verificação. Vamos fazer uma reflexão sobre esse número. Mas algumas vezes não temos tempo. Então, vamos resolver algumas questões. Primeiro, um funcionário tinha que dividir um certo número por 3, mas se enganou no raciocínio e multiplicou por 3. Com isso, encontrou 120 unidades a mais do que deveria ter encontrado. O número que esse funcionário deveria ter dividido por 3 era. Então, nós temos essa primeira etapa. Já lemos o problema, entendemos o problema, vamos retirar os dados importantes aqui. Então, vou montar uma estratégia. Então, o que eu vou colocar aqui? O número procurado eu vou designar de x. É o valor que responde ao problema. Aqui vou colocar a operação correta, ou seja, aquilo que o funcionário deveria ter feito. Ele devia ter pegado esse número aqui, dividido por 3. Dividir por 3 é a mesma coisa que colocar numa fração. Agora vamos colocar aqui, indicar o que ele fez de errado. Ao invés de dividir por 3, ele multiplicou por 3. Então, ficou x vezes 3. Pronto. Esse é o entendimento do problema, retirada dos dados. Agora, vou montar uma estratégia. A minha estratégia aqui vai ser montar uma equação. Ou seja, o correto vai ser igual o errado
Vou colocar 3x menos 120. Pronto. Essa é a minha estratégia, montar uma equação. Agora vou executar essa minha estratégia. Vou resolver a equação. Com o denominador aqui é 3, 1 e 1, eu devo tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, o mínimo múltiplo comum aqui é 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar 3 dividido por 3 dá 1. Então dá x. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3x dá 9x. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 120 menos 360. Como os denominadores são iguais, vocês podem cancelar o denominador comum. Isso vai ocorrer sempre em problemas de concurso, tá? Então, tem uma equação com coeficientes inteiros. Se vocês observarem, se eu passar o 9x para cá, fica menos 9x. Vai ficar negativo. Então, para facilitar, eu vou copiar essa equação mudando a ordem dos termos. Colocar o 9x menos 360 igual a x. Quando nós passamos o x para cá, vai ficar 9x menos x. Passando o menos 360, mais 360. 9x menos x dá 8x. Isso igual a 360. Portanto, x vai ser esse fator que está multiplicando passa dividindo 360 dividido por 8. Dividindo 360 por 8, fazendo a continha do lado, eu vou colocar o resultado já. Dá exatamente 45. Então, o número que esse funcionário deveria ter dividido por 3 é exatamente o 45. Alternativa a letra E. Vamos para a segunda questão. Um número somado com 6 é dividido por esse mesmo número diminuído de 6. O resultado dá exato 6. O número procurado é uma dessas alternativas. Então, o que nós temos que fazer? Vamos, já lemos, entendemos? Vamos retirar os dados. O número procurado vamos designar de x. Bom, só tem esse único dado. Agora eu tenho que montar a minha estratégia. Antes de montar a estratégia, eu vou retirar os dados. Então, o que diz? Eu posso montar uma equação aqui. Um número somado com 6 é dividido por esse mesmo número diminuído de 6. Isso aqui dá exatamente 6. Então, nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Na realidade, isso aqui é uma proporção, tá certo? Quer dizer, toda vez que eu tenho duas razões, duas frações equivalentes, isso aqui é produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu posso afirmar aqui 6 vezes x menos 6 é igual a x mais 6 vezes 1. Então, já estou na fase da execução, resolver essa equação. Então, nós temos o quê? Distribuindo esses 6 aqui, eu tenho 6x menos 36 é igual a x mais 6. Essa parcela x posso passar por primeiro membro, então nós teremos que 6x menos x é 6. Operação inversa, está menos 36, mais 36. 6x menos x dá 5x. 36 mais 6 dá 42.
Daqui nós tiramos que x vai ser 42 dividido por 5. Fazendo essa divisãozinha aqui, dá uma decimal exata. 42 dividido por 5 dá 8, vezes 5, 40, sobra 2. Portanto, posso continuar a divisão aqui, colocando um 0, então isso aqui, x vai ser igual a 8 inteiros e 4 décimos. 8 inteiros e 4 décimos significa que é um número decimal exato. Portanto, a alternativa letra B. Vamos para o próximo. Problema 2. A locadora A, que cobra uma diária de R$ 60 mais R$ 3 por quilômetro rodado. Não havia carro disponível. E Paulo alugou um carro igual na locadora B, que cobra uma diária de R$ 80 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. No final do dia, ao devolver o veículo e efetuar o pagamento, fez as contas e constatou que se tivesse alugado o carro na locadora A, teria pago a mesma quantia. Portanto, Paulo rodou quantos quilômetros? Pronto. Essa é a fase primeira. Entendeu? Se não entendeu, volta e lê o problema novamente. Tá certo? Então, vamos para a etapa seguinte. Qual que é a etapa seguinte? Montar uma estratégia. Montar de que forma vamos resolver. Então, vamos lá. Vamos chamar de o quilômetro que Paulo rodou, vamos designar de X. Na locadora A, ele cobra. Então, na locadora A, ele cobra um fixo de R$ 60 mais R$ 3 por quilômetro rodado. R$ 60 fixo, mais 3 vezes quilômetro rodado. Na locadora B, ele cobra R$ 80 mais um quilômetro rodado, R$ 2,50. Então, esses são os dados retirados do problema. Agora vamos montar a estratégia, ou seja, vamos equacionar. O que diz o problema? No final do dia, ao devolver o veículo, ele fez as contas e constatou que se tivesse alugado na locadora A, teria pago a mesma quantidade. Ou seja, a minha equação aqui vai ser igual. A igual a B. 60 mais 3x é igual a 80 mais... Pronto. Essa é a etapa da montagem da minha estratégia. Execução, resolver essa equação. Então, nós temos aqui 3x, passamos esse 2,5x por primeiro membro. Operação inversa, adição, subtração. Isso vai ser igual a 80. 60 passa subtraindo. 3x menos 2,5x dá meio x. 80 menos 60 dá 20. Portanto, x vai ser igual a 20 dividido por 0,5. Dividindo 20 dividido por 0,5, x vai dar 40. 40 é o quê? Quilômetros. Então, significa que Paulo rodou 40 quilômetros e teria pago a mesma quantidade se tivesse rodado na locadora A e na locadora B. Então, a alternativa, a letra
C. Questão 4. Um operário ganha. Fase 1. Leitura e interpretação do problema. Um operário ganha R$12 por dia quando utiliza o vale-refeição e R$15 quando não utiliza. Em um mês de 30 dias, em que recebeu 393, ele utilizou o vale-refeição por um período de quantos dias? Então, nós temos o seguinte. Vamos ler. Já lemos? Entendemos? Vamos retirar os dados do problema. Então, o que diz o problema? Vamos colocar aqui. Número de dias utilizados com vale. Então, vamos designar de X. Vamos colocar aqui número de dias que ele não utilizou vale. Como o exercício está falando que é um mês e 30 dias, ele utilizou o vale X dias. 30 menos X não utilizou. Vamos agora montar uma equação. O que diz aí? Então, como é que fica a minha equaçãozinha desse probleminha? No dia que ele utilizou, ele recebe R$12. Portanto, R$12 vezes a quantidade de dias utilizados. Mais os dias que ele não utilizou, ele vai receber R$15. Então, 15 vezes 30 menos X. Isso aqui vai dar o total que ele recebeu no final do mês. R$393. Portanto, essa é a minha estratégia, a montagem de uma equação do primeiro grau. Vamos resolver essa equação. Como nós temos aqui esse 15 aqui, vou fazer a distributiva. Então, nós temos aqui 12x, 15 vezes 30, 450, menos 15x, 15 vezes menos x, igual a 393. Então, observe. Se eu fizer essa continha aqui, vai dar negativo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aquela mesma estratégia anterior. Eu vou passar, sem mexer em nada, vou copiar essa equação aqui, mudando a ordem. Então, posso colocar aqui 393 é igual a 12x menos 15x mais 450. Agora sim, vou passar essas duas parcelas aqui para o primeiro membro. Então, vai ficar 15x, tá menos, passa para mais, tá mais, fica menos. Igual a 450 menos 393. Olha, 15x menos 12x é 3x. 450 menos 393 é 57. Então, x vai ser 57 dividido por 3. Dividindo 57 por 3 dá x igual a 19 dias. Ou seja, os dias que ele utilizou vale-refeição corresponde exatamente a 19 dias. Espero que tenham gostado desta videoaula
e até o próximo. Lembre-se que concurso público é o caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Por quê? Bons salários, estabilidade no emprego e plano de carreira. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistirem às demais videoaulas. Inscrevam-se no canal do Professor Katian e assistam a playlist com as demais videoaulas de concurso público. Envie sugestões e chega por hoje.